novidades introduzidas no ArchiCAD 20 relacionado às vistas de modelo é um novo filtro de configuração de vista, a sobreposição gráfica. A sobreposição gráfica, até o ArchiCAD 19, ela era uma atribuição em parte pela visualização do modelo, era responsabilidade em parte pela OVM. Então, nessa guia de sobreposição de visualização de trama, a gente tem um aviso aqui agora falando do novo item de configuração. Nesse item, até a versão 19, era possível configurar como seria a representação dentro daquela vista específica dos seus elementos relacionados em trama de corte, trama de superfície, trama de desenho, trama de zona. E também, em parte, da renovação, no que tange aos estilos de renovação dos três estados possíveis. Então, a sobreposição gráfica é uma união desses dois elementos, basicamente. Claro que tanto a OVM quanto os estilos de renovação eram limitados em certos aspectos por não permitir a seleção de critérios e essa articulação que a regra de sobreposição gráfica hoje permite dentro do programa. Para abrir a janela de configuração das sobreposições gráficas, basta acessar o item de Documentação, Sobreposição Gráfica, Combinação de Sobreposição Gráfica. Então esse é o item da janela, a janela de pop-up, e aqui nós temos o template definido dentro do programa. Então aqui eu tenho o item de sem sobreposição selecionado, ou seja, eu não tenho nenhuma regra de sobreposição. O meu elemento, o meu modelo, o meu projeto, vai ser mostrado exatamente como são as configurações definidas tanto de material de construção, como o tipo de trama de corte e as N configurações disponíveis relacionadas ao elemento. Isso não precisa ser necessariamente representado assim o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em Estudo Preliminar da Planta, eu tenho 4 sobreposições já pré-definidas. Tramas de corte cinzas, linhas de corte, tramas de superfície e as tramas de zona. Então, quando eu dou um clique aqui nessa sobreposição em planta, o ArchiCAD automaticamente sobrepôs a minha visualização a partir dos parâmetros que foram definidos por essa regra de combinação, essa regra de sobreposição gráfica. Essas regras, elas também podem ser configuradas de acordo com a necessidade do projeto, de acordo com a sua necessidade relacionado ao seu objetivo dentro do programa. Basta você adicionar ou remover as regras, algumas já estão definidas por padrão dentro do programa, ou você pode editar uma existente, como também criar uma nova. Então eu vou criar uma nova regra específica aqui, vou editar essa regra aqui, a título de exemplo, para nós entendermos as potencialidades desse novo filtro de vista. Então eu vou clicar aqui, selecionar esse campo, editar regra, e nesse menu a gente tem a janela de configuração dessa sobreposição específica, como que essa sobreposição vai influenciar, vai interferir no meu modelo. Então, no primeiro campo aqui nós temos a guia de critérios, que eu vou dizer para o ArchiCAD quais elementos vão ser sobrepostos, ou quais são os critérios de sobreposição do elemento. Isso aqui funciona mais ou menos, de forma muito semelhante, como funcionam os critérios de mapeamento dentro do programa. Então, para criar um mapa e para criar um critério de sobreposição, é mais ou menos o mesmo princípio. Então, o ArchiCAD aqui está definindo que essa trama de corte ela vai valer para todos os tipos. Então, se for a sua intenção, você pode marcar todos os tipos. Como, por exemplo, eu posso sobrepor só as paredes, por exemplo. E esse item ele consegue ser mais específico ainda. Você pode colocar quantos critérios forem necessários para atingir o seu objetivo relacionado à sobreposição e à visualização do seu modelo, do seu desenho, ou do que você preferir, do que você precisar. Então eu vou criar um novo campo aqui, só para a gente entender a potencialidade dos elementos dessa função. Então eu vou colocar aqui o campo de material de construção. Então aqui eu estou dizendo para o ArchiCAD agora que essa sobreposição da trama de corte cinza claro só vai valer para os elementos que são parede e também tem o material de construção tijolo vermelho. Uma vez criados os critérios, você pode configurar os estilos de sobreposição. Nesse campo aqui é que você vai dizer exatamente como que essa sobreposição vai ocorrer. Então eu posso escolher quais são os tipos de trama, tipos de linha, se eu quero que sejam mostradas as composições com as separações de camada, como também eu posso sobrepor a visualização em 3D do meu critério especificamente, do meu critério de seleção. Então você pode escolher, por exemplo, vou colocar aqui pintura azul claro a título de exemplo,
mas isso é completamente livre. Então essa regra que eu estou dizendo para o ArchiCAD agora, que somente as paredes que têm o material de construção tijolo vermelho vão obedecer essa sobreposição e não mais todos os tipos como estava anteriormente. Então quando eu dou um OK aqui e clico nesse OK, olha aqui, a regra mudou. Então essa parede aqui, apesar de ser uma parede, ela tem um material de construção genérico, ela não tem um material de construção tijolo. Já essa parede aqui agora, apesar de ser uma parede, ela também tem o material de construção tijolo, ou seja, ela satisfez os dois critérios de sobreposição que eu defini anteriormente. Então o ArchiCAD sobrepôs o elemento como eu pedi para ele. Então isso também vale a nível 3D. Então se eu vim aqui na câmera 3D, a mesma coisa foi definida. Então aqui é a minha parede, que não é mais essa parede aqui, que apesar de ser uma parede, ela é genérica, ela não obedeceu à regra de sobreposição. Já essa daqui, que tem os dois critérios se satisfazem, então o ArchiCAD sobrepôs de acordo com o que eu defini para ele. Você pode definir isso e salvar como uma configuração de vista. Então, por exemplo, eu posso salvar essa vista aqui como aqui na guia de sobreposição gráfica com que eu alterei naquelas combinações, como também salvar em qualquer outra disponível dentro do modelo. A título de exemplo, eu vou colocar aqui o modelo branco. Então, quando eu clico aqui em modelo branco e clico em criar, o ArchiCAD automaticamente atualizou toda a minha vista de modelo para aquelas regras que foram definidas dentro dessa combinação modelo branco. Então, quando eu vou abrir lá a combinação de modelo branco, eu tenho duas regras definidas. Então, o modelo branco vai sobrepor o que for cortado em preto e o que não for cortado em branco. Para se criar uma combinação, basta clicar nesse item novo aqui, você vai colocar o nome que você preferir dentro da combinação, como também você pode duplicar uma combinação existente. Então vou duplicar essa aqui e inserir as regras que forem necessárias para você. Se não existir no template original do ArchiCAD, é perfeitamente possível criar qualquer regra baseada dentro desses critérios e dentro dos estilos de sobreposição, e configurar o modelo como a sua maneira, a maneira que você precisar. Basta clicar aqui em criar nova regra, ele vai te perguntar o botão como que vai se chamar essa nova regra e vai abrir em seguida a janela de configuração dela, em que você pode configurar mais uma vez os critérios, quais elementos vão ser sobrepostos, como também como isso vai funcionar dentro da sobreposição. Isso vale tanto para o ambiente 2D quanto para o ambiente 3D, como isso pode ser salvo dentro de uma configuração de vista dentro do ArchiCAD, possibilitando inúmeras representações de um mesmo desenho.